oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que tenham aproveitado bastante as férias de vocês. E hoje a gente vai dar início ao nosso terceiro bimestre com as nossas aulas de ciências. Então, nosso livro começa com o tema Reprodução e Vida. Dentro de Reprodução e Vida, a gente vai estudar a reprodução dos seres vivos, tá? A gente vai começar pelos animais. Então, primeiro, a reprodução dos seres vivos. Dentro da reprodução dos seres vivos, existem algumas características essenciais que tem que estar presente nos seres vivos, que são elas: a organização celular, presença do metabolismo, necessidade de energia, reação a estímulos, presença do ciclo de vida e a reprodução. A gente vai falar um pouquinho de cada um para vocês entenderem melhor, tá? Então vamos lá. Vamos começar pela reprodução. A reprodução dos animais é o quê? Existem duas formas de reprodução: a sexuada e a assexuada, tá? A reprodução sexuada, ela gera novos descendentes a partir de gametas. Seus indivíduos são semelhantes aos originais, ou seja, um exemplo de reprodução sexuada, a dos animais mamíferos, porque herdam características dos pais, tá? Então precisa da mãe e do pai para gerar um novo indivíduo. Aí esse novo indivíduo, ele tem algumas características dos pais, tá? Puxa alguma coisinha aqui, outra ali, apenas parecem. Já na reprodução assexuada, ocorre a participação apenas de um indivíduo, geralmente é a fêmea, tá? Aí o que acontece? O indivíduo que vai ser originado, ele é idêntico ao original, ou seja, é tipo uma cópia, um clone. Então, a sexuada herda características, a assexuada herda tudo, é igual, é idêntico, tá? Também há a divisão simples. Essa divisão simples, ela ocorre mais em bactérias, alguns fungos e protozoários. A divisão de organismos em dois, ou seja, é uma bactéria, tá? Dela vai gerar duas. Então, a partir de um, gera duas, tá? Também temos o brotamento. O brotamento, vocês presenciam ele mais em plantas, né? Ele ocorre mais em plantas, porque os filhos, no caso os brotinhos, eles são idênticos, ou seja, iguais aos pais, tá? Mas muitas das vezes pode ocorrer de ter mutações, aí há uma variabilidade no brotamento. Já na partenogênese, é o crescimento de um embrião, só que ocorre sem a fertilização, tá? Ou seja, as fêmeas procriam sozinhas. Um exemplo são as abelhas. A abelha, eu coloquei aí nas imagens um esqueminha das abelhas para vocês entenderem melhor, observem lá. Já a multiplicação vegetativa são as plantas que geram novas plantas. Por exemplo, a gente tem as suculentas. As suculentas, elas geram novas mudas, no caso, a partir da folha, ou seja, uma planta gerando outra, tá? E aí a gente tem os tipos de fecundação também. Os tipos de fecundação são a externa e a interna. A fecundação externa é aquela em que a fecundação ocorre no ambiente, tá? Ocorre fora do corpo do animal. Por exemplo, a gente tem o sapo. A fecundação deles ocorre no ambiente. Já a fecundação interna, ela ocorre dentro do corpo da fêmea, tá? Mas a evolução é fora. Por exemplo, a galinha. A fecundação é dentro dela, mas o desenvolvimento, no caso o ovo, é fora. Porque quando ela bota o ovo, a gente coloca para chocar, dali um tempo tira os pintinhos. Ou seja, a evolução para um novo indivíduo é fora do corpo dela, tá? Então, multiplicação externa. A fecundação é fora, é no ambiente, e a fecundação interna, a fecundação é dentro do corpo da fêmea, mas a evolução é de fora, tá? E aí, a gente tem também a reprodução
sexuada nas plantas. Por quê? Porque as plantas, geralmente as que têm flores, elas possuem os gametas e se reproduzem de forma sexuada. Ou seja, as plantas de flores têm os grãos de pólen, que é onde o vento bate e são levados até a parte feminina da flor, que é onde ocorre a fecundação. Quando ocorre a fecundação nas flores, há a formação do fruto. Daí o fruto amadurece, dentro do fruto tem as sementes, que é onde essas sementes caem, ocorre uma nova geração, ou seja, uma nova planta, tá bom? Então vamos lá, vamos recapitular o que a gente viu na aula de hoje. Reprodução dos seres vivos. Aí as características principais: organização celular, presença de metabolismo, necessidade de energia, reação a estímulos, presença do ciclo de vida e a reprodução. Dentro da reprodução, tem a reprodução sexuada e a assexuada. A reprodução sexuada precisa de 2 indivíduos para gerar, 2 gametas, que têm características parecidas com os pais. A assexuada tem a participação apenas de um indivíduo, ou seja, é basicamente um clone do original, tá? Temos a divisão simples, que ocorre apenas em bactérias, onde uma bactéria, uma célula, se divide em 2, tá? Brotamento, quando os filhos, no caso os brotinhos, são idênticos aos pais. Não ocorrem geralmente em plantas, né? Aí temos a partenogênese, que é o crescimento do embrião, que ocorre a fertilização, onde as fêmeas procriam sozinhas, como as abelhas, tá? Aí tem a multiplicação vegetativa, onde é as plantas que geram novas plantas. Por exemplo, o exemplo da batata, tá? Aí vimos também a fecundação interna e externa. A fecundação externa é onde ocorre no ambiente. A fecundação interna é que ocorre dentro da fêmea, mas a evolução é fora, no ambiente. O exemplo que eu dei foi o da galinha, tá? E a reprodução das plantas, reprodução também sexuada, porque é onde, principalmente as que têm flores, onde o vento toca no pólen, leva ele até a parte feminina da flor, onde há a fecundação, onde gera o fruto, do fruto temos as sementes que vão gerar novas plantas, tá? Bom, agora que a gente viu, estudou um pouquinho sobre a reprodução dos seres vivos, vamos fazer as atividades que seguem.